Esta é a história do dia da Rádio Observador. Por que é tão relevante o stop? Todas as lojas que tenham selo, para ser retirado esse selo, para irem buscar os pertences ao seu interior, terá de ser com acompanhamento policial. Queremos que isto seja feito de forma célere, de forma ordeira. Este capítulo da história do Centro Comercial Stop, no Porto, que estamos agora a viver, começou por volta das 9 da manhã de terça-feira, 18 de julho, quando a Polícia Municipal encerrou 105 de 126 lojas. Lojas ou salas, locais onde funcionavam estúdios de música há cerca de 20 anos. É um local único onde músicos, cantores, técnicos se cruzam todos os dias para trabalhar e, acima de tudo, para criar. Vou conversar com o jornalista Júlio Magalhães, um dos membros das Manhãs 360 da Rádio Observador e um verdadeiro embaixador do Porto. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia. Bem-vindo, Júlio. Olá, Ricardo. O que é o Stop? Olha, o Stop é o centro comercial que faz parte do nosso imaginário. Não só o Stop, como outros na altura surgiram. O primeiro que a surgir no Porto foi o Brasília, que hoje é um centro comercial recuperado, com lojas novas, também lojas alternativas e não só, mas está recuperado. E o Stop nunca foi recuperado. O que é que se pode, mais ou menos, fazer uma analogia? Talvez o Gemini, aqui em Lisboa. Mas é assim um centro comercial dos anos 70, 80. Sim. Foi de 82, que na altura era uma inovação, eram uma inovação, os centros comerciais. A música do Rui Veloso vem do Shopping Brasília, a rapariguinha do shopping. A rapariguinha do shopping, bem vestida e pedulante. E o Stop foi logo imediatamente a seguir, estava na moda os centros comerciais e eram de facto uma inovação na cidade do Porto, e, portanto na altura de facto era uma inovação. Acontece que durou 20 anos e degradou-se como se degradou aquela zona da cidade. Aquilo é uma zona muito próxima da estação de Campanhã, do campo 24 de Agosto, e era uma zona que há muitos anos está degradada e que com a degradação daquela área, daquela zona do Porto também o Stop se degradou, fechou, até que há 20 anos entraram estes músicos, foram foram alugando o shopping. Era isso que te queria perguntar. Portanto, com o afastar dos clientes e também dos lojistas, imagino, esse espaço começou a ser ocupado por músicos. Sonoplastas, criativos. Foi isso. Juntaram-se lá todos, criou-se uma associação de músicos que começaram a ocupar aquelas lojas, a arrendar aquelas lojas a preços baixos, como é óbvio, e à medida que foram arrendando, claro, aquilo foi chamando muitos outros músicos, porque há um problema de músicos, sonoplastas, de todas as áreas de som, que não tinham onde ensaiar, nas garagens ou nos apartamentos, que os vizinhos queixaram-se ao lado, e foram ocupando e criaram ali um cluster muito simbólico para a cidade do Porto, o único também, e que se tornou de facto quase um sítio de culto para as pessoas. Temos perfeita consciência, como pouca gente terá, da importância do ecossistema que tem vindo a funcionar há muitos anos no Stop. Conheço aquilo desde o tempo em que se instalaram lá os repórteres Strábico, acompanhei muitas vezes as atividades que lá são desempenhadas. Embora sendo muito alternativa, era muito agradável lá ir, porque víamos de facto ali a cultura e a música sempre o dia todo a nascer. Exatamente. Mas estamos a falar eu já ouvi falar em centenas de músicos? Centenas, passam por lá. Não são os 500 que se fala, poderão passar 500, mas aquilo há essa possibilidade, de repente uma banda, um músico, ir para lá, de estar lá uma hora a ensaiar e vai embora. Em boa verdade, há duas associações que têm à volta de meia centena de pessoas, e depois há muitos que vão passando, é quase como hoje os coworkings, não é? Que se vai passando por lá e podem ensaiar, podem tocar, bandas, nasceram ali muitas bandas, nasceram ali muitos músicos de rua também vão para ali, e portanto tornou-se um local de facto simbólico. Eu às vezes passo lá e aquilo é magnífico para quem gosta e para quem quer perceber como é que aquela malta também faz música e
e formaram-se ali bandas que atuam nos bares da cidade. Não sei, isto era um polo cultural, era da cidade do Porto e que a cidade precisava e merecia, e portanto vamos ver o que é que acontece agora. E falaste e já disseste isso, que é um espaço de criatividade sem paralelo. Não há outro stop em Portugal e se calhar nem no mundo, Pois, ou estamos aqui a exagerar um se bocadinho calhar a imagem. estamos a exagerar, mas há músicos que dizem que não há, que aquilo é um local ímpar, em boa verdade, e de facto não há. Agora, por essa Europa fora e por esse mundo fora, haverá espaços, obviamente, com condições onde os músicos podem fazer. Mas assim um núcleo, não é? Que agregue tanta gente. Até porque aquilo, em boa verdade, é um networking para eles todos, porque há ali músicos que se juntaram ali, não se conheciam e juntaram-se ali, fizeram bandas, e isso de facto é algo inédito e que não se faz em muitos lados do mundo e que se faz ali no Centro Comercial Stop já há muitos anos, há 20 anos. E imagino que às vezes faltam cabo, ou faltam pedal. Exatamente, e faltam instrumentos, às vezes sim, são muitos. Imagino. Há muitos instrumentos que têm, vão lá e conseguem dar asas à sua criatividade e sobretudo à paixão que têm pela música. Claro. Júlio Magalhães, tu vives no Porto, cresceste no Porto, passaste a adolescência no Porto, portanto de certeza que viveste também aquela idade em que estamos mais ligados à música e vivemos a música com grande intensidade, e és um embaixador do Porto. Eu tenho um pouco esta ideia, não sei se isto é verdade ou não, que no Porto há assim um constante fervilhar cultural, ou seja, há muita criatividade, há muita vontade de fazer coisas, há muita gente que se envolve em muitas coisas, até mais do que em Lisboa. Isto é uma imagem realista ou sou eu que estou aqui a ver as coisas mal? Não estás. Como é que eu te vou explicar bem isto? Primeiro, o Porto sempre foi uma cidade de cultura, como é Lisboa, claro. Mas o Porto teve sempre ali uma vertente muito grande nessa área, porque, enfim, depois todas as outras áreas mais importantes também transferiram-se para Lisboa. Depois há esta coisa que é, quem está no Porto tem uma vontade maior, uma necessidade maior de fazer trabalho, ou seja, não tem lá as oportunidades que há na grande que tem em Lisboa. Que tem em Lisboa, é verdade, são mais fáceis as coisas em Lisboa para toda a gente. E portanto, quem está no Porto tem uma necessidade de mostrar mais, de trabalhar mais, de fazer mais. Às vezes dizem, o Porto é a cidade de trabalho. Não é ser a cidade de trabalho, Lisboa também é uma cidade de trabalho. O que acontece é que quem está no Porto tem que mostrar mais, tem que ser mais notada e mais notável para fazer um esforço maior para conseguir e isso ter algum também êxito. Na produção cultural, na produção cultural. Eu lembro-me, andava na escola e ia ao Lima 5, que era ali um restaurante e uma zona da cidade, onde começaram os trabalhadores de comércio. E depois o Rui Veloso, e íamos ver concertos e eles eram miúdos e começamos a ver concertos de rock, e o Porto, se olharmos hoje para os músicos dessa época, são quase todos lá, o GNR, Pedro Abrunhosa, Rui Veloso, trabalhadores de comércio, todos, Ornato Violeta, são muitos outros, que podia dar-te aqui exemplo, precisamente porque o Porto tinha há ali uma cultura muito familiar, ou muito próxima. As pessoas estão muito próximas umas das outras e os músicos também estavam. E depois, como não há tantos bares, tantos sítios espalhados pela cidade, aquilo eram sempre, então na década de 80 eram 2 ou 3 sítios onde todos se encontravam, onde todos produziam música ou cultura ou o que tu quiseres. E portanto foram crescendo assim, e foram crescendo também a partilhar ideias, a partilhar conceitos, a partilhar novas criatividades, como o Rui Veloso e como muitos outros, e o Porto tem de facto esse ADN da cultura que nós conhecemos, porque depois conhecemos todos uns aos outros, aquilo é um T0, não é? Basicamente, comparado com Lisboa, e portanto, como estamos todos mais próximos uns dos outros, paramos nos mesmos sítios, vamos ver, aquilo não são muitos sítios, portanto também não há assim, hoje há mais, claro, então noutras áreas. E o Stop era um desses sítios? O Stop era um sítio desses, como eram outros, mas era o Stop, não é? Que se tornou este local de culto para os músicos todos, não é? Alguns dos grandes músicos às vezes vão lá. E outros de rua também. Eu aqui há 3 anos, antes da pandemia, um ano exatamente antes da pandemia, no Natal fiz o percurso de Santa Catarina com Pedro Abrunhosa. Eu estava a fazer uma reportagem para um canal de televisão e fomos indo a conversar
E o Pedro Brunhosa foi identificando os músicos na Rua de Santa Catarina, alguns estrangeiros, outros portugueses, magníficos, e chegou a cantar com eles na rua e tudo, e há muitos ali que, enfim, também vão para o stop, porque depois têm essa possibilidade também de terem um sítio para ensaiar. O que acontece é que no stop os problemas que havia de ensaiar numa garagem, numa casa, também se começaram a tornar-se evidentes. E já vamos voltar à conversa com o Júlio Magalhães, vamos tentar perceber que problemas são esses, o que é que aconteceu afinal no stop e que soluções há em cima da mesa. Estamos de regresso à conversa com o Júlio Magalhães, jornalista, um embaixador do Porto. Acho que não te importas que te chame isso, Júlio. Orgulhoso, mas pronto. Júlio, na semana passada, o que é que aconteceu no stop? Aconteceu aquilo que já era evidente, isto não é de agora, já vem de há muito tempo, e já o centro comercial Stop, como já estava, quando estes músicos foram para lá, já estava degradado. E os músicos foram para lá e nunca mais fez nada no centro comercial Stop, porque aquilo é um empreendimento privado. A Câmara também não tinha margem para fazer nada, ou seja, aquilo há uma associação que cobra rendas, pôs lá os músicos, cobra as rendas e quando assim é, uma Câmara ou uma entidade não pode sequer fazer nada. É propriedade privada. É propriedade privada. E foi-se degradando, tornou-se um local de culto, mas foi-se degradando. Os músicos não vivem desafogadamente, e sobretudo aqueles, e portanto foi-se degradando. E chegou-se a um limite, já tinha havido lá dois incêndios que foram controlados, mas a verdade é que não podemos esquecer que já vimos isso no mundo inteiro e cá há tragédias que acontecem às vezes nestes sítios porque há muita eletricidade ligada, há muita... Enfim, há ali um polo natural de explosivo que... Mas foi um problema de segurança? Foi um problema de segurança, claro. E qual era a situação com que nós estávamos confrontados? Era que, a qualquer momento, podíamos ter lá uma situação de altíssima gravidade, ou seja, podia morrer lá alguém. Podia haver um incêndio e podia lá morrer alguém. Aquilo não tem saída de emergências, não tem portas de saída de emergência, não tem segurança nenhuma, não tinha sequer licenciamento, portanto não havia licenças. Aquilo foi tudo feito como se faz, enfim, com boa vontade, descontração, venham para aqui tocar e foi acontecendo isso. Acontece que há um pormenor agora ultimamente, portanto, em 2022 foi pedido, foi dito que era preciso uma licença para obras. Essa licença, eles puseram essa licença, a Câmara aprovou e a semana passada terminou o prazo. Não fizeram obras porque não tinham dinheiro para fazer. E a Câmara também não podia fazer porque não pode intervir num espaço que é privado. E há outro problema que também se agravou, porque as queixas também dos vizinhos já eram muitas. Exato, há queixas e Rui Moreira fala nisso. Não é uma, nem duas, nem é dois. E essas pessoas, não é apenas uma, são várias pessoas que nos têm acusado de nada fazermos. Que existem estas queixas em relação ao ruído, os músicos dizem que não, os vizinhos da frente também dizem que não. Também há rumores, claro, de ruído que passa cá para fora. Eu sei que sou suspeito, mas pela minha experiência não passa ruído absolutamente nenhum cá para fora e eu muitas vezes saio à 1, 2 da manhã. Afinal, há queixas em relação ao ruído? Há queixas em relação ao ruído de pessoas que moram ali nas vizinhanças, mas um dos problemas também que houve ultimamente, para além das queixas, foi, pelos vistos, a instalação de uma pseudo-discoteca dentro do edifício, não é? E isso terá de alguma maneira acelerado de alguma forma esta decisão da Câmara. Mas havendo queixas ou não havendo queixas, porque há pessoas que dizem que há queixas, a verdade é que aquilo não tinha condições de segurança e, portanto, era preciso fazer qualquer coisa. Provavelmente esta decisão, de repente saiam todos, selar lojas, tudo embora, peguem nas vossas trouxas e saiam daqui, é que provavelmente não foi a melhor forma de o fazer, de tomar esta decisão. Mas, em boa verdade, aquilo não tinha condições e ia-se degradar cada vez mais, porque aquilo é um centro comercial muito antigo mesmo, e depois a juntar a isto, qual é o outro modo que se junta a isto? É que a zona oriental, essa zona oriental da cidade, hoje é a zona mais apetecível da cidade, onde vai haver uma intervenção, e está a haver uma grande intervenção para a recuperação. Já houve uma parte da cidade que foi recuperada, com o Porto Capital da Cultura, e agora o grande investimento de recuperação,
o grande polo de atração é a zona oriental da cidade. Ou seja, é apetecível. É apetecível, já estão muito mais caras, as casas que estão a cair, os edifícios que estão a cair já estão caríssimos naquela zona, porque vai ser a zona de investimento na cidade, através de fundos e de dinheiros europeus, que já está a acontecer, e para onde está agora muita gente a fazer investimentos, e claro, o investimento vai ser no imobiliário, nos hotéis, e imediatamente a esta decisão associou-se a possibilidade de aquilo servir para um hotel. E haverá até uma proposta de hotel, embora agora o Rui Moreira viesse dizer que para ali hotel nenhum a Câmara não deixa. Olha, eu não sei de nenhum interesse imobiliário, posso dizer uma coisa: a Câmara Municipal do Porto não autorizará ali a construção de nenhum hotel, se for caso disso. E depois disto tudo, Rui Moreira perguntou aos sapadores do Porto como poderia garantir uma solução para manter o stop a funcionar. Terá que ter lá um carro de bombeiros permanente, portanto, com a presença de 5 bombeiros. O presidente da Câmara do Porto explica que o custo vai ser assegurado pela autarquia, mas Rui Moreira também explica que os bombeiros só podem ficar 12 horas, por exemplo, das 11 da manhã às 11 da noite. E também não temos um número de bombeiros suficiente para garantir o funcionamento daquilo 24 horas, nem seria execuível. Mas, Júlio, o importante é que há aqui uma solução. A solução agora é a melhor de todas, porque os músicos não queriam sair do stop e era uma pena que saíssem. Havia a hipótese de ir para o Silo Alto ou para a Escola Pires de Lima. Eram duas soluções que a Câmara estava a colocar em cima da mesa, mas os músicos não queriam sair do centro comercial de Stop. Porque, em boa verdade, era uma pena saírem mesmo dali. Perdiam uma certa patina também, patina, né? E ali é o centro da cidade, é quase a Baixa, agora aquilo vai ser um prolongamento da Baixa. E não queriam ir, e isto ia criar um problema grande, embora tivessem que ir mesmo, se fosse o caso. Claro. Portanto, esta solução parece-me ótima. O que me parece é que isto já podia ter sido resolvido há mais tempo, ou seja, era escusado chegarmos até aqui. Em Portugal faz-se muito isto, quer dizer, há um problema que dizem agora, isto já tem 10 anos. Então, se já tem 10 anos, já se podia estar resolvido, não é? Há 2 anos foi isto e não fizeram nada, e agora acontece, expirou o prazo e têm que sair. Bom, nestes 1 ano, 2, podiam ter reunido, vamos fazer assim, e arranjavam uma solução antes de haver problemas de manifestações, de acusações de parte a parte. Uns dizem que há queixas, outros dizem que não há queixas nenhumas, uns dizem que era sair, outros dizem que quer, outros dizem que a Câmara diz que eles estavam avisados, mas eles dizem que não, que aquilo foi uma surpresa de irem lá, de repente, num despacho municipal e tirarem-nos de lá. Era escusado isto. E agora há assim uma espécie de... arrendamento forçado e obras coercivas. Viram agora nesta questão da habitação, no pacote da habitação, que se falou nisso. É isso. A ideia é, de facto, até outubro a Câmara vai assegurar a segurança do edifício, com piquetes de bombeiros lá, de pôr material lá, enfim, que seja necessário, que é necessário, porque, em boa verdade, quando nós queremos abrir qualquer negócio, isso é tudo obrigatório. Claro. E, portanto, a Câmara vai assegurar até outubro isso, porque não pode ser já de imediato, e a partir de outubro avança para aquilo a que eles chamam, enfim, não sei no espírito da lei se isto faz algum sentido, um arrendamento coercivo. Tomam conta do edifício e fazem as obras no edifício, e os músicos ficam naquele edifício com as condições de segurança que são necessárias e com as obras que são necessárias para lá ficarem, o que me parece de facto ser uma grande notícia para a cidade do Porto e para os músicos que merecem lá ficar, porque em boa verdade foram eles que construíram aquele local de culto na cidade do Porto, e por isso era bom que ficassem lá, e se ficarem lá com melhores condições, tanto melhor. O mercado de Bolhão teve este problema. Exato. Anos a fio. Eu uma vez moderei um debate no Rivoli entre os comerciantes e um concessionário holandês que queria comprar o Bolhão e que ia transformá-lo. Aquilo foi deu quase toda a tareia no fim. Nunca se entenderam anos e anos no Bolhão, mas o Bolhão era assim, o Bolhão é assim, é bonito, é bonito, e hoje o Bolhão é de facto outra coisa, outro mercado e com outras condições, e o Centro Comercial Stop irá ser também. E fica prometido, quando eu regressar ao Porto, Júlio, faço-te uma visita guiada. Vais ter de me levar ao Stop. Está garantido. É obrigatório lá ir. Aliás, devíamos ir lá fazer a Rádio Observador, ia lá fazer uma emissão no Centro Comercial. Olha, Stop. Isso não é nada mal pensado. Vamos a isso. Obrigado, Júlio. Obrigado, Ricardo. Júlio Magalhães é jornalista e é escritor, acaba de editar um romance e é um dos elementos das manhãs 360 da Rádio Observador. É também um verdadeiro embaixador do Porto.
Esta foi a história do dia e ouvimos sons de Rui Moreira, Rui Guerra, da Associação ACM Stop, e ainda Bruno Costa, da Associação Alma Stop. Todos estes sons foram recolhidos no Porto pela jornalista da Rádio Observador, Ana Catarina Peixoto. A sonoplastia deste episódio é do Artur Costa, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.